acessibilidade. Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é mais um Garantindo a Acessibilidade. É um espaço onde eu estou aqui para ensinar profissionais Eu ensino profissionais a aplicação prática das leis e normas de acessibilidade de modo descomplicado. Lembrei, da outra vez eu me enrolei toda, dessa vez saiu. Gente, olha o tamanho desse texto também, né? Meu Deus do céu. Então, você tem que estar aqui para aprender sobre acessibilidade, aprender a usar as leis e as normas de forma descomplicada. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer um perguntas e respostas. É um quadro que a gente está montando que chama Pergunta para o Especialista. É, para mim, vou responder. Então, para quem que é esse quadro aqui? É para você que tem alguma dúvida sobre acessibilidade, adequação do seu espaço, você que é um profissional, está precisando trabalhar a acessibilidade do seu espaço, da sua edificação, está elaborando um projeto, está fazendo alguma coisa ali e está cheio de dúvidas sobre acessibilidade. Como é que eu uso esse item da norma aqui? Como é que eu vou aplicar isso aqui na prática? Então, esse quadro, Pergunta para o Especialista, é sobre isso. Eu sou Juliana Sabino, mestre em acessibilidade, trabalho com acessibilidade há quase 10 anos, tenho uma empresa que trabalha exclusivamente com isso há um tempo, tá? E estou aqui querendo, no meu intuito, no meu propósito, de tornar o mundo mais acessível, certo? Então é isso, gente. Eu já vou para as perguntas aqui, não vou me enrolar. Então, você que tem alguma dúvida, assim, de onde que eu pego? Comentário dos vídeos, lá no Instagram, vídeo do YouTube, caixinha de perguntas e respostas. Então, se você tem alguma dúvida, manda aqui para mim, que esse é o momento que eu vou responder você, tá bom? Agora, não vai mandar mandar como é que eu faço a adequação do prédio inteiro? Não dá, né? Não tem nem tempo para isso aqui. Então, alguma dúvida que você tem, alguma questão, pode ter certeza que eu vou avaliar com muito carinho, muito cuidado, que eu quero ajudar você a resolver essa questão aí de acessibilidade, tá bom? Deixa eu pegar aqui as perguntas. Eu fiz uma apresentação, mas se começou a pergunta, eu não vou nem mostrar não, vou só ler aqui mesmo, tá, gente? Que eu tô no YouTube, tô no Instagram, tá? Então, dessa vez não tem apresentação, então é uma dinâmica que é um pouquinho mais fácil de operacionalizar aqui. Uma apresentação eu consigo ler aqui, né, gente? Não é possível. Então, na última aula ficou uma pergunta, foi feita uma pergunta que é pela Ângela Santos. Ângela, um beijo pra você, tá? Aqui, ó. Muito difícil encontrar a infra nos meios urbanos. Juliana, e quando temos esse tipo de problema, existe um órgão regular a que as pessoas com deficiência ou profissionais da área que possa procurar? Tipo, regularização de passeio, obras mesmo, por exemplo. Então, o que acontece? Ela está falando aqui que é muito difícil encontrar infra nos meios urbanos. Realmente a gente às vezes passa por alguma dificuldade, é uma calçada que não está adequada, que não está do jeito que deveria estar, tá com a geometria ali prejudicada, tá com um buraco, não está sinalizada. Só que o que acontece com relação à calçada especificamente, tá, gente? A calçada, ela é responsabilidade do proprietário do imóvel, via de regra, né? Só que você tem aqueles complexos de infraestrutura maiores, aí já é responsabilidade da prefeitura ou do estado. Mas eu vou falar especificamente do caso mais geral, que é o mais comum mesmo, que a responsabilidade é do proprietário do imóvel. Então, se você tem o imóvel, a calçada do imóvel é sua responsabilidade, certo? E como que você vai saber se a sua escada é acessível, se a sua calçada é acessível, se ela não é? Existe lá na NBR 9050 uma parte que vai falar só sobre calçada. Então vai dar a definição lá das faixas que tem na calçada, né? Eu tenho faixa de acesso, tenho faixa de circulação e tenho faixa de serviço. Então tem lá especificando tudo que tem que ser feito para a calçada, tem como que tem que ser essa geometria, então tudo está lá, tem uma parte que é só para a calçada e depois como que você vai fazer para sinalizar essa calçada. Então, via de regra, de maneira geral, você vai ter que adequar a sua calçada de acordo com a norma. Porém, é muito importante você observar
Se no seu município existe uma padronização, eu sou aqui de BH, então aqui em BH a prefeitura ela tem lá padrão para calçadas, aí eu tenho um padrão para a área central, eu tenho um padrão para um padrão municipal, que é para as outras regiões. Então lá tem como que você tem que fazer essa calçada. Tem definições de geometria, de sinalização, tem do que é acessibilidade, quando você vai colocar o piso tátil, quando você não vai, onde que vai, o alerta, o direcional. Então, assim, se você estiver em BH e fizer de acordo com a norma, vai estar errado? Para a norma vai estar certo, né? Só que para a prefeitura em alguns pontos não vai estar certo, porque o padrão da prefeitura tem algumas diferenças do que está lá na norma, tá? E assim, já teve uma atualização, a última que eu vi, acho que foi em 2018, acho que deve ter alguma mais recente, mas que tornou essa padronização da PBH mais parecida com a da norma, porque ela era antiga. Tem a norma lá, a sinalização, eu até falei que tem a 9050, mas tem a 16537 que fala da sinalização especificamente. Então, com essa revisão, ela ficou mais próxima da norma. Mas como já tinha um padrão anterior, eles fizeram lá uma compatibilização e chegaram a uma conclusão de como que tem que ser as calçadas. Então, se você está no município e o município tem uma padronização específica, você tem que seguir a exigência que está na padronização. E como que isso funciona? Eu consigo falar sobre PBH, eu trabalhei com reformas de calçadas há muito tempo. Fazia projeto, fazia execução. Então, como que funciona isso? Você pode estar com a sua calçada, se você é usuário, por exemplo. Sua calçada, você passou pela calçada, e ela está em más condições. Então tem buraco, não está sinalizada, não sei. A prefeitura pode passar lá 50 vezes, ela não vai fazer nada. Ela não vai te autuar, não vai fazer nada. Porque aqui em BH, a prefeitura ela só vai atuar sob denúncia. Então, pegar denúncia. O proprietário do imóvel vai ser autuado a regularizar a calçada. Entendeu? Agora não é eu tenho fiscalização, vi que está irregular, vou lá notificar para poder mudar. Não. Então, se você às vezes passou por uma situação de que você acha que não está adequado, você tem esse artifício. E o proprietário do imóvel vai ser convidado a fazer a adequação da calçada para torná-la acessível, deixar ela com geometria, deixar toda bonitinha lá, certo? Agora, isso aqui é só para calçada. No meio de... né, eu acho que seria isso mesmo. Quando temos esse tipo de problema, um órgão regular. No caso de calçada vai ser a prefeitura. Agora, no caso de acessibilidade, de modo geral, como que isso vai funcionar? Sei lá, fui num prédio público lá e não tem acessibilidade. O que eu posso fazer? Posso procurar o responsável e informar que não tem acessibilidade. Se for um privado, for no hospital, então, fui passar com a minha filha aqui, já aconteceu isso comigo. A Laurinha ia fazer um procedimento no hospital e tinha uma sala de espera. Só que a porta da sala de espera, ela era bem estreitinha, eu acho que não tinha nem 70, acho que era uns 60. Então, se ela tivesse que passar com a cadeira, não passaria. Então, a gente teve que ir lá, tirar ela para ela entrar, depois fechar a cadeira para entrar com a cadeira. E assim, o hospital é um local que tem que ter acessibilidade. E um item de acessibilidade é você ter a porta com vãos livres de, no mínimo, 80 centímetros, para poder passar a cadeira, para poder passar o que precisar passar ali, certo? E não tinha. O que você pode fazer? Procurar a administração do hospital, do local que você está indo e falar, fulano, então, acessibilidade. Isso pode acontecer por outras vias. O hospital pode sofrer uma fiscalização, pode acontecer também. Igual no caso de escola. Laurinha já teve em escola que é obrigatório... Toda escola tem que ser acessível, tem que ter acessibilidade, tem que ter inclusão, tem que aceitar PCD, não pode fazer distinção, enfim, tem uma série de regras aí para você conseguir atender em questão escolar. Isso nossa senhora, é muita coisa. Só que se não tem acessibilidade, se não existe ou acessibilidade ou algum outro direito PCD, igual a Laurinha entrou numa escola uma vez, que ela estava sem professor de apoio, não tinha material didático, não tinha um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar com essa escola aqui? E o que eu fiz? Eu fui subindo, eu procurei a direção da escola,
aguardei um tempo, não tive resposta, aí eu fui subindo, aí eu procurei a regional aqui, que era uma regional, acho que era da Pampulha, aí esperei um tempo, não tive resposta, porque assim, a vontade de atender essas coisas depende muito de quem está recebendo aquela demanda ali, né? Só que você não pode cruzar os braços e ficar esperando por a boa vontade das pessoas, você tem que buscar o que realmente vai resolver aquela questão ali. Então, nesse caso específico, procurei a secretaria lá do estado, que era uma escola estadual, e nada de resposta. Por fim, eu cheguei no Ministério Público, entendeu? Então, assim, eu fui lá no MP, relatei, tem um setor lá só para você fazer isso, então fui lá, fiz a solicitação, falei, olha, tá sem material de apoio, professor de apoio, tá sem material didático, nossa, era época da pandemia ainda, foi o ó. E tava sem o transporte, que os meninos têm direito ao transporte também. E assim, fui lá, deixei, falei, agora não tem mais pra onde recorrer, né? Agora deixa, vamos ver o que acontece. E na verdade demorou um pouco, demorou, sei lá, um ano. Acho que no mesmo ano eu consegui muita coisa. Que eles responderam, porque quando vem do Ministério Público, por exemplo, aí eles já têm os canais de atuação. E acessibilidade é uma coisa que realmente está tendo uma não é uma fiscalização, tá tendo, parece que um empenho maior em querer resolver essas questões, porque falta de acessibilidade, a parte da inclusão na educação, são coisas que impedem as pessoas de exercerem seus direitos, pessoa com deficiência, né? Então tem esse canal, e assim, é uma coisa que funciona. Então, dependendo da situação que você viver, você vai entender o que vai resolver ali. Às vezes você falar com a própria administração, funciona. Levei Laurinha no dentista uma vez, que tinha um banheiro lá, fui levar ela no banheiro e assim, foi logo no comecinho logo que eu comecei a trabalhar com isso. Então eu levei ela no banheiro. Tinha um banheiro com espaço, o espaço é mais difícil, mas não tinha barra, não tinha um monte de coisa. E barra é muito relevante, porque apesar dela ela ter deficiência física, ela consegue ficar de pé, só que tem que ter a barra. Então, se não tem, já vai dificultando a vida. Então, eu cheguei pro dono da clínica e falei, olha, quem que é o responsável pelo espaço aqui? Aí falou, fulano de tal. Eu falei, fulano de tal, então, você já tem o mais difícil que é o espaço? Cadê? Não colocar barra, colocar outras coisas que precisam aqui? Aí ele falou, então, como é que... A mesma questão que me levou a trabalhar com acessibilidade. Falou, então, alguma empresa que você conhece que faz esse tipo de serviço? E foi logo que eu comecei, eu falei, não, eu faço. E ele fez o serviço. Então, às vezes, não é nem porque o cara não quer, às vezes é porque ele não passou pela situação de precisar aquilo ali. E se você que passou por uma situação como essa não tiver a iniciativa de chegar e falar, meio que tudo vai ficar como tá, entendeu? Então ele foi lá, colocou a barra, eu instalei a barra para ele na época, e nesse caso resolveu o problema também. Então, a gente tem que buscar os meios possíveis para poder resolver essas questões, certo? Só um detalhe, aqui perguntou de regularização de passeio e tal, algum órgão. Se você vai fazer a calçada e tem dúvida, você tem todo o material disponível no site da prefeitura. Mas se você tem dúvida, você tem um setor lá na prefeitura que você pode agendar, tipo um local com um especialista lá da prefeitura em calçada para você tirar se você tiver alguma dúvida. Então você pode ir lá ver como é que você tem que fazer direitinho, se você não entendeu, se não ficou muito claro o que você tem que fazer, você ainda tem esse recurso para ir lá pessoalmente e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vou para a próxima pergunta aqui, gente. Espero que eu tenha respondido a sua questão, tá, Ângela? Próxima pergunta aqui, ó. Por onde eu inicio na acessibilidade? Então, gente, por onde que você começa? Começa pelo começo. Brilhante, né? A gente começa pelo começo. Mas o começo de tudo, para atuar em acessibilidade, para resolver os seus problemas com acessibilidade, é entender o que você precisa fazer. Para você entender, a sua referência técnica vão ser as normas. Você tem lei, norma. A lei, ela vai falar, ó, você tem que fazer. A norma vai falar, faça dessa forma. Tanto que a legislação referencia a norma o tempo todo, faça conforme a norma. E na verdade não é só uma norma, são mais de uma, são várias normas. Só que a principal delas é a NBR 9050. Então, por exemplo, se você vai trabalhar a acessibilidade do seu espaço, é uma demanda interna, foi solicitada essa questão de você trabalhar processo de adequação, que tem a ver com você que precisa adequar o seu espaço, você que precisa sei lá,
aplicar acessibilidade no seu projeto vai ser muito relevante na hora de você executar. Que você saber a informação correta que está lá na norma vai fazer com que você consiga otimizar o recurso que você tem disponível para poder fazer aquilo ali, tá bom? Então, só um exemplo dessa questão de revisão de norma, de uma para outra. Na norma de 2015, fala daquelas plaquinhas lá com texto relevo e braille. Eu tenho uma aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês. Tem uma... Isso aqui é um display, né? Mas a plaquinha, a ideia dela é essa aqui, ó. Tá todo mundo vendo aí, ó. Tem o texto em relevo e tem o texto em braille, para sinalizar os ambientes. A norma de 2015, ela fala que você tem que colocar essa sinalização para sinalizar todos os ambientes, todos, certo? E essa plaquinha, quando você, né, ela não é exatamente barata, né? Para você colocar em todos os ambientes, então é uma despesa que você tem. Na norma de 2020, isso mudou. Você não tem que sinalizar todos os ambientes. A obrigatoriedade é para instalações sanitários, banheiros e vestiários, para falar em termos de ambiente. E se você tem caixa de escada, também você tem que sinalizar ali com o número do pavimento. Mas para ambiente, somente sanitários, banheiros e vestiários. Aí fala na norma lá qual que é a maneira correta de você fazer isso. Tem a posição, tem as características da sinalização, da sinalização tátil, chama placa tátil. É uma sinalização acessível. Então, o que ela tem que ter? Tem que ter contraste visual. Ela tem que ter o texto em relevo para percepção da pessoa. Porque assim, gente, nem todo cego sabe braille, tá? Mas às vezes é um cego, normalmente é um cego alfabetizado, vai conseguir reconhecer as letras pelo relevo. E tem o cego que sabe braille também. Então, por isso que é uma sinalização acessível, que ela vai conseguir transmitir aquela informação para o maior número de pessoas. Posso fazer um vídeo depois também, uma transmissão, uma aula, falando só sobre essa parte de sinalização. Isso provavelmente vai acontecer em algum momento. Mas a partir da norma de 2020 é só para instalações sanitárias. Eu canso de receber orçamento aqui na empresa falando, eu quero uma lista aqui de placa tátil. Eu forneço. Porque, né, aqui é diferente, né? A gente está trabalhando com fornecimento, que às vezes não sou eu que atendo. Então, assim, o pessoal fica aqui e vai atender as demandas que aparecem. E a gente tem o serviço de consultoria também. Então, assim, se a pessoa já chega com uma demanda, ela tem essa consciência que ela precisa, eu não fiz... Antigamente eu questionava, eu falava, mas não precisa e tal. Mas atualmente não. Atualmente, porque não sou eu que atendo mais também, então as demandas chegam aqui, a gente geralmente manda mesmo, mas é importante você, que é um profissional preocupado com isso, que quer lá otimizar o seu processo de adequação, são essas questões, esses detalhes que são importantes você saber, e tá tudo na norma. E você entender que de uma revisão para outra tem esse tipo de alteração, é importante para você ser assertivo na hora de uma fiscalização, te questionar, vai falar, mas por que você não colocou placa em tudo? Você vai saber falar, não, porque na norma lá tá falando que não precisa. No item tal da norma lá tá falando que é só para sanitários, banheiros e vestiários. Vai te dar uma propriedade na hora de você fazer alguma argumentação, você não vai ficar inseguro, tá? Então começa pelo começo, começa pela norma. Agora, se você foi notificado, se você foi autuado por algum órgão fiscalizador, é importante também você saber a norma, mas é importante também você pegar na autuação que foi feita para você, o que está pontuado ali. Porque no caso de notificação, no caso de autuação, é importante você atender aquilo que já está meio que enumerado, sabe? É importante você saber tudo que você precisa para tornar aquele espaço, aquela edificação acessível, mas se você já está sendo apontado, faça isso, faça aquilo, isso vai ser o seu ponto de partida. A norma vai ser a sua referência, mas a própria norma, se ela for abordar algum assunto que esteja presente em outra norma, a própria 9050 vai fazer essa referência, vai fazer esse direcionamento. Aí você vai poder ir lá na outra norma, ver do que se trata, ver o que a norma está exigindo aqui naquela outra norma, tá? Para você fazer essa dobradinha aí com todo o referencial técnico. Isso tanto com norma quanto com legislação, que às vezes vai referenciar a legislação lá também, tá bom? Mais uma pergunta. Qual o caminho necessário para começar com acessibilidade? Ser técnico em segurança do trabalho com pouca experiência.
é possível desenvolver nessa área? Gente, tem muita gente que é responsável por espaço, por edificação, que está ali para trabalhar a acessibilidade daquele espaço específico e que são os profissionais de facilities. Então tem técnico de segurança do trabalho, tem engenheiro de segurança do trabalho que está ali para poder cuidar do ambiente de trabalho, né, dos trabalhadores da empresa ou da indústria ou de onde for, e que vão precisar trabalhar essa questão de acessibilidade. E tá aqui assim, ó. Então, se você é esse profissional, que eu te falo é o seguinte: quando eu comecei a atuar com acessibilidade lá em 2016, eu sou engenheira. Então, eu trabalhava com cálculo de concreto armado, 6118, e outras também. Então, eu trabalhei com isso quase 10 anos. E quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, por causa das minhas questões lá com a Laurinha, que já falei, tem uns vídeos meus explicando por que eu fiz essa transição de carreira, eu não tinha noção do que era acessibilidade. Eu só tinha noção do que era falta de acessibilidade. Eu sabia o que não funcionava, eu sabia o que eu tinha problema, as situações que eu vivia. Agora, quando eu comecei, não, vou atuar com isso, vou estudar. Eu comecei pelo começo, o NBR 9050, foi assim que eu comecei. E o que eu digo é o seguinte: é possível, a norma, você vai lá, eu recomendo que você leia a norma de cabo a rabo, tá? Inteira. Claro que, né, você não precisa fazer isso de uma vez só. Mas não é você ler, você precisa estudar a norma. É diferente. Por quê? Uma dificuldade grande da norma é que ela vai e vem. Como que ela vai e vem? Você está lendo um item aqui que vai referenciar um item lá em outros, na seção 7, que volta lá para 3, entendeu? Então ela tem esse vai e vem que é infernal. É infernal mesmo. Mas não desanime, tá? Porque se você conseguir fazer isso, você vai lá. Se tá referenciando um item tal, você não avança no seu estudo, não. Você vai lá no item tal e entende o que ela tá falando. Se for o caso, você fala, o item tal lá que tá referenciando aqui, já anota lá o que se trata. Porque quando você precisar voltar naquele item para fazer uma consulta, às vezes você não vai precisar ir lá, já vai estar lá nas suas anotações. A minha primeira norma que eu estudei, ela tá aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. É bem por aí mesmo, ó, velhinha aqui, ó. É essa mesmo, ó. É de 2015, ó, tá vendo? É de 2015 que eu comecei, isso que era em 2016 eu comecei. Aí essa 2015, não, tá quebrada aqui, coitada. Então, você vê aqui, tá vendo? Ela é toda anotada. Então tá vendo? Você vai lá, eu anotava, se tinha alguma referência, eu colocava lá o que era, o que não era, para onde que ia, para onde que não ia. Ela é inteira. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Então, gente, é assim mesmo, não tenham medo, tá? Mas é isso mesmo. Você vai acabar entendendo. E outra, é um negócio para que você vai estar sempre consultando. Eu tô com a norma aqui, eu tenho a 2020 impressa ali também, porque toda vez que eu vou pegar, que eu vou fazer algum serviço técnico, eu vou lá e preciso consultar a norma. Não tem outro caminho. Então vou lá, consulto a norma mesmo. São muitas informações, são muitos detalhes, então acaba sendo um livro de cabeceira, toda hora você está consultando. E cada vez que você vai passar por aquilo ali e vai consultar, você vai, né, incorporando aquela informação ali dentro de você e vai facilitando o seu trabalho. Mas o caminho basicamente é esse mesmo. É absolutamente possível. Você só não pode, você tem que ir nesse espírito de realmente entender o que está querendo transmitir com aquela informação que está ali na norma e ir para frente. Quando você vê, você vai conseguir. Ou então você pode também atuar com algumas demandas específicas que você tem. Por exemplo, se foi identificado na sua notificação lá que você precisa de fazer uma adequação no seu acesso, você vai ter lá, buscar na norma lá, acesso. Então, tudo que está falando sobre acesso, você vai lá, você vai ler, você estuda. Não é a norma inteira, mas você consegue pontualmente entender qual que vai ser, como que você vai resolver aquela demanda específica para a sua edificação.
Então tem esses caminhos que você, se você seguir dessa forma, você vai conseguir resolver o seu problema aí e fazer de acordo com o que recomenda aqui na NBR 9050 e nas outras normas e na legislação também, ok? Mais uma pergunta aqui, ó. Como faço a priorização e otimização para adequação de acessibilidade? Como é que você vai fazer para priorizar? Você foi lá, vamos supor. Você está no seu processo de adequação, você é um profissional responsável pela acessibilidade do seu espaço, da sua edificação, ou está trabalhando num projeto que você precisa inserir os itens de acessibilidade também. Como que você faz essa priorização? Primeira coisa, já falei da notificação, né? Se você foi notificado, tá com a notificação em mãos, prioriza o que está ali, tá? Porque se já foi identificada uma demanda por fiscalização, você vai precisar atender todos aqueles requisitos que estão indicados ali. Aí você vai para a norma e entende como que você vai fazer aquilo, tá bom? Agora, se você não foi notificado, você está trabalhando a acessibilidade do seu espaço por outros motivos, e você vai fazer isso como um todo, a primeira coisa que você tem que fazer é entender tudo que você precisa fazer para tornar aquele espaço acessível. Na prática, não sei se vocês viram a aula de anteontem, eu falei sobre o que é acessibilidade. Então tem um conceito lá muito prático. Então um conceito prático também para você entender, um começo também para você entender como que você vai fazer isso, é você, na sua experiência, como que você vivencia aquele espaço. Como que você faz no seu dia a dia, como que você interage com aquele espaço. Então, se você está numa empresa responsável pela adequação de acessibilidade dela, como que você chega na empresa? Como que é a calçada? Tem acessibilidade para a calçada. Como que é o seu acesso? É escada? Não tem escada? Tem um degrauzinho? Não tem? Entendeu? Então, você vivenciando como que você faz isso, você vai fazer um exercício, que é um exercício de empatia, de se colocar no lugar de outro. É o exercício do e se? E se eu tivesse numa cadeira de rodas? E se eu tivesse com uma muleta? E se eu não enxergasse? E se eu não escutasse? E se eu tivesse mobilidade reduzida? Tá? Eu tô falando uma questão prática, que você vai conseguir perceber que às vezes coisas que são para você não tem problema nenhum, possam ser um dificultador para outras pessoas, tá? Então, se tem uma escada, se for um cadeirante não vai descer aqui, acessibilidade eu vou ter que ter uma rampa. Como que eu vou fazer essa rampa aqui? Tem que ter uma rampa. Então, você vai chegar às vezes para um profissional habilitado, você vai conseguir um projeto, eu preciso de uma rampa, um projeto de uma rampa para implementar aqui junto desse acesso. Ou então chegou à conclusão de que não cabe uma rampa, eu preciso de ter uma plataforma de elevação vertical aqui nesse acesso. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Tá? E isso você continua na sua experiência pela edificação em tudo que você faz lá. Entrou? Tem um balcão de atendimento? Como é que é esse balcão de atendimento? E se eu fosse cego, eu consigo chegar no balcão de atendimento? É passo a passo. Você vai sair um pouco da sua rotina que é natural para você e vai fazer esse exercício. E você já vai conseguir enxergar muitas coisas, tá? Então, entendido isso, o que você precisa fazer para tornar aquele espaço, aquela edificação ali acessível, a parte da priorização, se você não tem uma notificação, o que vai ser a sua prioridade? Você vai pensar no que é mais básico, que você não tem. O que impede as pessoas de fazerem as coisas. Se você tem uma escada para acessar a edificação e não tem outra coisa, você precisa de ter a rampa ou uma plataforma. É obrigatório. Impede as pessoas de acessarem aquele espaço. Não tem como. Entendeu? Com autonomia e com segurança. Se você está numa edificação que não tem sanitário acessível, você precisa ter um sanitário acessível. As pessoas precisam ir ao banheiro. Ir ao banheiro é uma coisa muito básica, muito básica. Então, sanitário acessível vai ser uma prioridade.
tá bom? Então, todos esses elementos que impedem, de fato, as pessoas de experimentarem aquele espaço é o que vai ser a sua prioridade, tá? Mesmo assim, você já tem suas prioridades, você tem que pensar no recurso que você tem disponível, na urgência. Como que vai ser esse processo como um todo? Porque isso tudo é importante você saber. Às vezes você tem duas coisas que são importantes. Você fala, não, isso aqui eu consigo resolver com o recurso que eu tenho disponível hoje. Então pega e faz. Ou então, não, eu acho que vale a pena eu esperar mais um pouquinho, que eu consigo juntar um recurso para fazer esse outro que é mais caro, mas é mais relevante. Então, esse tipo de avaliação, ela é feita caso a caso, não tem uma receita pronta. Mas você pensar o que impede as pessoas de usarem aquele espaço é um raciocínio, um exercício bom para você entender o que é prioridade e o que não é prioridade, tá bom? Pode dar alguma dica sobre a aplicação das normas de acessibilidade? Gente, eu já falei, né? Falei um monte de dica aqui já, né? Falei do exercício, do e se eu fosse, né? É uma dica importante. Falei de você, outra dica importante, que é uma coisa que eu uso aqui também, que salva muitas vezes. Por exemplo, se eu tô trabalhando uma questão específica, igual trabalhando com sanitário, pega lá e estuda aquela parte de sanitário. Vai só ali, foco no sanitário. O que eu tenho que saber de sanitário? Primeiro que eu tenho que saber de sanitário, se eu tenho um número de sanitário suficiente para atender requisitos de legislação e de norma. É a primeira coisa. Entendeu? Se o sanitário que eu tenho é acessível mesmo. Às vezes, é uma coisa que é muito comum. Tem empresa que tem o sanitário coletivo, que é o sanitário comum lá, que todo mundo vai, e tem aquele box acessível, dentro do sanitário acessível. Aí, muita gente já pensa assim, não, tem o box acessível, sou acessível, sanitário eu não tenho que preocupar. E isso não é verdade, tá bom, gente? Esse box acessível, ele é um plus, é só um a mais, é só algo a mais que você vai ter ali. Porque o sanitário acessível mesmo, ele considera que tem uma entrada independente, é só um sanitário acessível, entendeu? Porque às vezes, a pessoa com deficiência, ela pode precisar de alguma ajuda para poder usar o sanitário. Entendeu? No caso de uma edificação de uso público, isso é mais comum. Igual, se eu vou entrar no banheiro, se a Laurinha vai no banheiro, eu vou entrar no banheiro com ela. Se a Laurinha fosse um menino, se ele fosse mais velho, como é que eu ia fazer? Eu ia entrar no banheiro feminino ou ia entrar no banheiro masculino? Entendeu? A confusão que dá. Então, você precisa de ter um sanitário acessível com entrada independente. Pode ser, dependendo do caso, pode ser um só. Um sanitário masculino e feminino acessível. Mas é para você, é de uso individual. Porque existem essas questões que, mais uma vez, é uma questão de vivência PCD. Então, quando você, não, mas por que eu já tenho aqui o box e tal? Gente, sempre tem um motivo que às vezes não está ligado na experiência que você tem, mas para a vivência PCD isso vai ser muito importante, tá bom? E mais, acabou, gente. Acabaram as perguntas por hoje, tá? Rapidinha a nossa transmissão de hoje aqui. Eu agradeço a todos vocês que participaram, todos vocês que ainda vão assistir, vocês que estão no Instagram, vocês que estão no YouTube, tá? E assim, se você tem alguma dúvida, fica de olho aí, manda no comentário aqui no YouTube. Caixinha de perguntas e respostas a gente vai abrir sempre aqui. Então, se você tem alguma dúvida, esse é o espaço, a gente vai abrir esse espaço para poder responder. Se você é um profissional que precisa trabalhar a acessibilidade do seu espaço, esse é o lugar que você vai conseguir fazer isso, vai conseguir fazer de maneira descomplicada, tá? Vai conseguir trabalhar aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade de uma maneira mais tranquila. Não tem que ser sofrido, pode ser mais tranquilo, deve ser mais tranquilo, tá bom? E eu tô aqui para poder ajudar você nesse processo como um todo. Tá bom, gente? É isso, né? Então tá, acabou. Um beijo pra vocês, até a próxima. Agora eu aprendi a desligar, ó, quer ver? Tem certeza?